Hoje tem Fluminense e Aparecidense e o Flu vai entrar em campo com Gabriel Freitas voltando ao time titular, Canóbio perdendo a sua vaga e também alterações no meio-campo. Então, para você ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Aparecidense vão se enfrentar hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Vai ter transmissão da Prime Video, da Amazon Prime. E hoje, como é jogo dia de semana, não sei se você já sabe, mas hoje é dia que a gente tem 2 lives. A gente tem a nossa live tradicional das 5 horas da tarde, onde a gente vai ter aquele bate-papo ali das nossas expectativas com relação à partida. E depois a gente também volta para nossa live pós-jogo. Então eu te aguardo aqui às 5 horas e logo depois que a partida terminar também, pra gente conversar sobre esse jogo. Antes de falar sobre as escalações, eu preciso pedir, é claro, pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais tricolores e trazer mais gente pra nossa comunidade. E vamos falar então sobre esse jogo que tem alterações, né? Eu não sei qual seria a postura do Renato se o Fluminense tivesse vindo de bons resultados e até mesmo de uma vitória nesse último clássico. Talvez ele pudesse poupar mais o time nesse jogo do meio de semana, já que estaria com um clima mais tranquilo com a torcida. Porém, não vai ser isso que vai acontecer. O Renato vai com a maior parte do time titular, mas segundo o André do Sentimento Tricolor, algumas alterações vão ser feitas. O Gabriel Freitas, que voltou a ficar à disposição no sábado, vai para esse jogo e deve ser titular na partida pela lateral esquerda, então tomando novamente essa titularidade. Não sei se isso quer dizer que para os próximos jogos o Gabriel Freitas vai ser titular no lugar do René, mas acredito que uma boa atuação possa sim interferir nisso. Mas além desse retorno do Gabriel Freitas, a gente também teria o Nonato assumindo a titularidade no meio-campo ao lado do Martinelli, com o Martinelli fazendo o primeiro volante e o Nonato o segundo volante ali mais próximo ao Ganso e também tendo condições de chegar mais próximo à área. E lá na frente, Canóbio perderia a vaga para a entrada do Keno como titular. Bem, essas foram as informações que o André trouxe e o GE também confirmou, então a provável escalação do GE também conta com isso. Então, assim, a gente teria esse time com Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Ignacio Freitas, na lateral esquerda, Gabriel Freitas, o meio-campo com Martinelli, Nonato e Ganso, e o ataque com John Arias, Keno e Germancano. Gosto da escalação. Falei com vocês que, pra mim, é um problema a gente sempre tentar ficar entrando no 4-3-3 como se não tivesse uma outra forma de jogar. Porém, não acho um absurdo pensar nessa escalação, já que foram feitas modificações. Eu acho que seriam modificações necessárias, principalmente quando a gente fala sobre o Canóbio, porque a gente pode falar ali sobre o René e o Gabriel Freitas, só que a gente sabe que o René estava sendo titular porque o Gabriel Freitas estava lesionado, né? Com relação a isso não tinha o que fazer muito diferente, e havia também uma preocupação que tinha sido informada ao longo daquela semana pelos jornalistas que cobrem Fluminense, do Fluminense colocar o Gabriel Freitas logo nesse retorno, depois de ficar tanto tempo fora no gramado sintético do Engenhão. Então tudo indica que não foi uma questão de preferência pelo René, mas sim de preservar o Gabriel, e ele voltando agora nessa partida, o que seria muito importante, né? Tanto para ele voltar a pegar ritmo e voltar a pegar ritmo num jogo que defensivamente não é para o Fluminense sofrer. Acho que vai ser ótimo para o Gabriel Freitas nesse sentido. Mas uma alteração que eu estava ansiosa para ver era a alteração do Canóbio, assim. Para mim, o Canóbio não tem feito em campo para ser titular. Tem gente que acredita que isso é só pela entrada, só pela ausência, na verdade, do Gabriel Freitas. Eu não consigo achar isso, porque para mim o Canóbio, ele é o cara que ele não tem a qualidade no terço final que a gente precisa para poder resolver o nosso problema do ataque, para ser mais efetivo no ataque. Para mim, o Keno tem mais essas características. Num modelo ideal em que o Keno está entregando bem, o Keno é muito mais favorito para esse time titular, na minha opinião, do que o Canóbio. Então, assim, gosto mais de ver o Keno por ali do que o Canóbio. E o meio-campo, a gente vê o Nonato. Acho que muito também pelo que o Nonato vem buscando nesse time, toda vez que entra. Eu vou excluir a partida contra a União Espanhola, porque eu já falei que eu não salvo ninguém ali, apesar dele ter feito gol. Mas, assim, toda vez que entra em campo, tem conseguido corresponder. A gente pode até falar que ele também participa daquela falha no gol do Vitória, onde ele poderia ter feito a falta e não fez, mas, assim,
no geral, no todo, quando a gente toma as atuações do Nonato, a gente tem visto mais atuações seguras e boas do garoto quando é acionado do que atuações ruins, então gosto dessas alterações. E aí, até pensando assim, Júlia, mas você não falou sobre usar um 4-4-2? Acho que seria interessante, acho que seria um ótimo jogo para teste, mas eu vou te falar a verdade, do jeito que a torcida é, se você fizer isso nesse jogo contra a Aparecidense, é capaz de falar assim, entrou com 3 volantes porque tá querendo recuar. Eu não duvido, tá? Não duvido. Não acho, inclusive, que a escolha de uma escalação deve depender única e exclusivamente do que a torcida vai pensar, mas o fato é que a Aparecidense é um time que tá disputando a Série D, então o Fluminense tende a não ter dificuldades ali pra criar, e aí não ter dificuldades pra criar, não ter dificuldades pra atacar e não ter dificuldades pra se defender, porque afinal a gente tá falando sobre... brincam não, acho que falam talvez com muita seriedade que a Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro, mas assim, isso é muito na teoria, porque na prática a diferença das equipes é muito grande, né, financeiramente falando, é muito grande, então a gente tende a ver um Fluminense dominar a partida e eu acho que assim, pela diferença, é a obrigação do Fluminense dominar essa partida. E aí, sem sombra de dúvidas, um bom resultado contra a Aparecidense não quer dizer que resolvemos todos os nossos problemas. Mas é bom também pro ânimo da torcida, até porque acho que a gente vem de uma sequência de resultados que, apesar de serem 2 empates e uma derrota, a galera já falou como se a gente tivesse perdido 3 jogos em sequência, porque sim, futebol é passional, então as emoções são muito à flor da pele. Então, acho que uma vitória segura é bom pra equipe, é bom pra gente também, até pensando no jogo da volta, porque aí você tem uma tranquilidade de poder levar um time reserva pra esse jogo da volta, porque a gente vai estar ali em meio aos últimos jogos da fase de grupos da Sul-Americana e também em meio a jogos importantes do Campeonato Brasileiro, como o Clássico contra o Vasco, vai enfrentar o Internacional fora, então acho que nesse sentido é muito bom. E aí talvez algumas pessoas vão se perguntar sobre Cano ou Everaldo? Por que não colocar o Everaldo como titular no lugar do Germancano? Cara, eu acho que a galera arruma uma implicância gigantesca com o Germancano que eu hoje ainda não consigo ver motivos pra isso. Pra mim, o problema do Germancano tem muito mais a ver com posicionamento do que o Cano estar em decadência. E assim, vamos lembrar ali o que foi a partida contra o São José, no Maracanã? Cara, se o Germancano estivesse em campo desde o primeiro minuto, eu não duvido nada que ele tivesse largado 4 gols naquela partida. Ele faz um gol assim que ele entra. Beleza, o Everaldo teve méritos, fez 2 gols naquele jogo. Mas, assim, a gente fala sobre 2 jogadores com características diferentes, mas o Cano sendo um cara muito finalizador. E que até pensando em termos de confiança, também é bom pra ele um time que, enfrentando um adversário inferior, tende a criar muito mais, tende a dar muito mais opções para ele. E eu quero ver Germán ao lado de Keno, porque eu ainda tenho muita dificuldade de entender porque o Germán entra ao lado do Canóbio, não ao lado do Keno. Pra mim dá muito mais liga ali, Keno e Cano, do que Canóbio e Germancano. Acho que as características têm mais a ver ali entre Keno e Cano. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa provável escalação e vamos ver como vem o nosso adversário. Segundo o GE, a Aparecidense deve vir com o mesmo time que foi titular no empate por 0-0 contra o Misto nesse sábado. Com isso, a provável escalação tem Matheus Alves no gol, na linha de defesa Ivan, Vanderlei, Lucas Rocha e Mário Henrique. O meio-campo com Matheus Chaves, Diego e Juninho. E o ataque com Buba, Stefano e Caio Nunes. E o árbitro dessa partida será o Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Cenários desenhados, vamos que vamos, porque o Fluminense tem tudo pra fazer um bom resultado nesse jogo e espero você às 5 horas da tarde pro nosso bate-papo. Se você não puder participar às 5, não esquece, depois da partida a gente também troca uma ideia. E espero que a gente chegue dessa vez, pelo amor de Deus, né, Fluminense, comemorando uma vitória. Saudações tricolores e até mais tarde.